Boa noite, com alegria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lilian, Alice e os outros alunos que estão participando hoje, que vão assistir o aulão de fonologia. Ana Letícia, que está na aula experimental, sejam todos bem-vindos. Vão ativando as câmeras. Me diga se vocês estão me vendo e me ouvindo. Lilian, tudo certo? Cheio de colega novo hoje para vocês interagirem, Alice, Tomás. Eu estava na dúvida se seu nome era Thomas ou Tomás, mas eu imaginei que era Tomás mesmo. Que bom que está acentuado aí, que tá dando para ver. Ana Letícia, meu amor, seja bem-vinda. Espero que você goste da aula, tá? Lembre que você está aqui como espectadora, só para entender como é que funciona. E aproveite aí para adquirir os novos conhecimentos, certo? Podemos começar? Podemos. Todos prontos? Gente, é o seguinte, hoje é o aluno de fonologia. A gente, a partir de agora, quem é da turma regular, né? Por enquanto, tá Lilian e Alice, eu acho que os meninos ainda vão entrar. Já sabem que a partir de agora a gente começa no período de revisão, certo? De todos os conteúdos que a gente viu até aqui. Mas não esqueçam que toda quinta-feira, ao final da aula, como a gente sempre faz, eu libero o link e vocês têm uma prova para fazer. Então, a gente segue no mesmo modelo. Quinta-feira, eu libero o link, vocês fazem a prova. Terça-feira, vocês trazem as dúvidas, porque é assim que funciona aqui, tá? Nada de, ai, cheguei na aula, vou esperar a professora ler todos os textos da prova e corrigir tudo sozinha, e eu vou ficar lá passivo olhando sem entender nada, mas participando da aula cansativa e chata. Não. Vocês vão trazer as dúvidas. Se não tem dúvida, não tem correção, né? Que a gente chegou num momento, especialmente agora, que o que importa é aquilo que vocês conseguem fazer e aquilo que vocês não conseguem, ou aquilo que vocês conseguem fazer mais ou menos, identificam que tem dúvida. Então, a gente segue nesse mesmo esquema, certo? O bom é que a aula de hoje, o aulão de hoje, vai ser todo aulão, né? Porque a gente nem tem prova e nem tem correção para fazer, certo? Então, a aula hoje é toda aulão. Tudo vai girar em torno de fonologia. Por enquanto, tranquilo? Próximo aulão, já está lá no Classroom, eu vou liberar para vocês. O próximo aulão, que é quinta-feira, é de tonicidade e acentuação gráfica, tá? Então, por favor, não percam as aulas. E caso vocês precisem faltar, lembre-se que a aula gravada vai ser liberada lá no Classroom. E para os alunos que estão assistindo só os aulões, eu vou liberar também a aula gravada no WhatsApp para os pais de vocês, tá certo? Então, vocês podem, além de participar aqui, assistir a aula gravada. Bem, dado todos os recados, vamos começar. Todo o material, deixa eu compartilhar aqui com vocês, todo o material que a gente vai trabalhar, deixa eu só pegar a agenda, só um minuto, achei. Todo o material que a gente vai trabalhar, isso é para os alunos da aula regular, né, que é os que já estão aqui comigo no CPLR, na turma da Isolada 2, se encontra, gente, aqui, ó, na pasta de material de revisão, revisão fonologia, que é a aula de hoje. Todo o material vai ficar aí. Por que eu estou avisando isso antes da gente iniciar? Porque, por exemplo, a Alice poderia amanhã entrar aqui, eita, deixa eu ver quais são as atividades mesmo que tem para fazer de CPLR. E aí a Alice entraria aqui na sala e iria ver que na agenda não tem basicamente nada. Porque o que é que vai ter na agenda de hoje? A gravação da aula, só. Todo o resto, todo o material, todas as atividades que a gente vai fazer aqui, vai estar na pasta de material de revisão, revisão de fonologia. Tranquilo, né, gente? Posso prosseguir? E aí os alunos que não são da turma regular devem estar pensando, ô, professor, e como é que eu vou acessar se eu não tenho acesso a essa plataforma aí do Google Classroom? Não tem problema. Tudo que a gente trabalhar aqui, eu vou liberar para os pais de vocês e eles vão dar um jeito de facilitar aí, imprimir, liberar o link para vocês depois. Beleza? Eu acho que todos os recados foram dados. Sem problema, sem problema. Daqui a pouco vai se situando. A Ana Letícia já chega. Beleza. Tá. Lembrando que tem aula gravada, depois ela pode assistir esse comecinho da aula, tá? Eu libero o link amanhã. Bem, vamos começar. Vamos começar. Esse material que eu vou trabalhar aqui no meu quadro branco e flexível, para quem já sabe, tá? Todo esse material aqui já está disponível para vocês no Classroom e eu disponibilizei para os pais também. Então, fiquem tranquilos com relação à anotação. Eu quero só que vocês prestem atenção e interajam quando vocês se sentirem à vontade.
certo? Que essa é a ideia. Pode levantar a mãozinha, pode falar aqui no bate-papo. Ah, professora, eu não gosto muito de falar, eu fico meio envergonhado, pelo menos por enquanto. Tem o bate-papo. Não deixem de se comunicar comigo por conta disso. Então, vamos lá. Deixa eu dar logo aqui poder para a tia Carol. Só um minuto, gente. Senão ela não consegue me auxiliar. Foi. Beleza. Certo. Então, a gente vai revisar hoje fonologia. Fonologia é a parte da gramática que estuda o som da língua. Então, gente, o que a gente vai estudar hoje é o primitivo do primitivo da língua portuguesa. De modo que a gente vai relembrar o que é alfabeto, que tem letras, quantas letras tem. Então, é o básico do básico, é por onde a língua começa, de fato, tá? Fala, Lilian. Tia, por que hoje tá com essas pessoas a mais na sala? Porque essas pessoas estão participando do aulão. Que agora, na nossa aula regular, a gente vai ter aulões também. E nesses aulões, alunos, por exemplo, que já eram meus alunos, foi o que aconteceu à tarde, eles voltam para assistir os aulões ou novos alunos. E também tem alunos aqui, Lilian, que está fazendo aula experimental para o ano que vem já. Inclusive, Ah, você tá. pode convidar alunos, colegas, olha, quer ter uma aula com a professora, com a minha professora do curso, para ver como é que é e tal. Vocês podem, inclusive, levar esses convites para os colegas se vocês quiserem, né? E se vocês gostarem, lógico. Bem, vamos lá. Fonologia, tá? Fonologia, parte da gramática que estuda o som da língua. Ô, professora, fonologia é o nome do assunto? Não. Dentro desse bloco, entendam fonologia como bloco, tem vários assuntos. O primeiro deles, que é o que a gente vai começar estudando, é a diferença entre letra e fonema. Bem simples e que a gente já domina como falante. A gente só vai pensar sobre isso e vai relembrar. Letra é a representação gráfica, né? No alfabeto, por exemplo, nós temos 26 letras. Lembrando que no alfabeto a gente tem a letra K, W e Y, que por um momento na história da nossa língua elas já saíram do alfabeto, mas já retornaram, certo? Então temos 26 letras. Então as letras são as representações. Vocês estão vendo várias letras escritas aqui, por exemplo, na palavra digno, ritmo, né? Então, se eu fosse contar a quantidade de letras que tem digno, eu vou contar letrinha por letrinha. Então, eu vou pegar aqui o meu lápis, né? Então, digno tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, certo? Então, contar literalmente quantas letras existem em cada palavra. Cada letra tem um som equivalente, né? Então, vamos pensar no alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, até a letra Z, que é a última letra, né? Então, eu vou falando na sequência. Esse som que é emitido de cada letra, a gente vai chamar de fonema, que é o som mínimo da língua. Quando a gente vai juntando os fonemas, a gente vai obtendo sílabas. Juntando sílabas, a gente tem palavras, e assim sucessivamente. Tudo isso você já sabe, a gente só está refletindo como é que a língua funciona, né? Do mínimo, do, do micro para o macro. Micro seria as letrinhas. Junção de letra com letra, sílaba. Sílaba com sílaba, palavra. Certo? Bem, então letra é a representação gráfica. Se a gente for pensar nos sons, todas as letras têm um som na nossa língua. Todas elas, pelo menos no alfabeto. Porque vocês hão de concordar comigo que ninguém chega para dizer que quantas letras tem o alfabeto e diz assim: nosso alfabeto tem 26 letras. Então, tem A, B, C, D, E, F, G, fica muda. I, J. Por que eu fiquei muda? Porque H na nossa língua não tem som na palavra. Mas no alfabeto ela não tem? Tem. H, né? Essa letra H que eu estou colocando aqui tem um som. H. Que eu estou representando esse som na escrita assim. H, A-G-A. Que é como a gente pronuncia. Mas, se vocês forem parar para pensar comigo, vão ver que a palavra, que é a letra H, não tem som nas palavras, ele só tem som na letra do alfabeto. Porque tem alguém aqui que escuta ou fala essa palavra H hoje? H hoje vai ter uma prova na escola. Não. H hipopótamo, isso existe, gente. Vocês já ouviram falar? Ah, fui ao zoológico e vi um H hipopótamo. Não. Porque o H na nossa língua, ele é mudo na nossa língua português do Brasil, tá? Ele só tem a representação de som no alfabeto. Porque, professora, você está enfatizando
tanto isso, porque a gente começa agora a entrar a revisar o primeiro assunto, que nem sempre, numa mesma palavra, a gente vai ter a mesma quantidade de letras e de fonemas. Porque na palavra hoje, que foi o exemplo que eu tomei de início, eu tenho 4 letras, porque letras é só eu contar. Tem 4 letras aqui. Mas o H é mudo. 4 menos 1, já que o H é mudo, 3 fonemas. Então, nem sempre a quantidade de letras vai ser refletido na mesma quantidade de fonemas, na palavra. Cada letra tem o seu fonema no alfabeto, isso a gente já viu. Mas na palavra é outra história, tá? Então, o primeiro assunto que a gente relembra, portanto, é justamente isso, a relação entre letra e fonema. Pensando no alfabeto, nessas tais letras que a gente vê representadas de A a Z, né? Eu acho que vocês já ouviram aquela brincadeira, eu não sei nem como é que se chama, se é uma pegadinha, se é... Enfim, que dizem assim, que perguntam assim, qual é a maior palavra da língua portuguesa? Aí, verdadeiramente, a maior palavra da língua portuguesa do Brasil é pneumo ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico, que é o nome de uma doença, por incrível que pareça. Que tem 46 letras, que tem 23 sílabas, enfim. Mas, na prática, a brincadeira é qual é a maior palavra da língua portuguesa? Arroz, porque começa com A e termina com Z. Acho que vocês já ouviram, já? Ou não? Quem não ouviu, novidade, tá? Para pegar os amigos na escola. Dizer, oh, você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? Aí a pessoa vai tentar vai ficar pensando em palavras grandes, né? E não tem nada a ver. É só arroz, porque começa com A e termina com Z. Então, refletindo isso do que tem no alfabeto a gente tem vogais e consoantes. Também vocês já sabem disso, vocês desde que foram alfabetizados, que vocês aprendem a escrever as vogais, é a primeira que a gente começa aprendendo, depois vai aprendendo as consoantes e tal. A gente tem 5 vogais também, que vocês já sabem, A, E, I, O, U. Né? Qualquer musiquinha infantil, qualquer coisa, a gente trabalha com essas letrinhas. Beleza. Se a gente tem 26 letras, 5 são vogais, sobram quanto? Cálculo matemático? 21. Simples demais de subtração, né? Então, 26 menos 5, 21. Temos 21 consoantes e 5 vogais. Por enquanto, tranquilo. Mas, no estudo de fonologia, que é a parte da gramática que estuda o som, a gente vai ver que, na verdade, essas vogais, A, I, O, U, elas vão se subdividir em vogais, por serem pronunciadas fortes, aí a gente vai chamar de vogal mesmo, essas que a gente vai dar uma entonação maior. E semivogais, que é quando elas são fracas. Fracas no quê? No som. Eu sempre vou voltar para esse nome, fonologia, som. Tudo que a gente estudar aqui, encontro vocálico hoje, encontro consonantal, dígrafo, diz respeito ao som. Não esqueçam disso. Beleza. Então, voltando, deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Lembrando que esse material está disponível para vocês no Classroom. As vogais, tá? Elas são aquelas, como eu disse, pronunciadas mais fortes. Só que eu tenho uma dica. Eu vou dar um monte de atalho hoje para vocês, para facilitar a vida de vocês, porque a nossa função como professor é facilitar a vida mesmo do aluno, tá? A dica são 5 vogais do alfabeto, tá? Professora, tá, são 5 vogais e como é que eu sei qual é vogal e qual é semivogal? Existe uma forma de decorar? Não, existem atalhos, facilitadores. A primeira dica desse atalho, o A é sempre forte, ou seja, o A, em qualquer palavra que ele esteja junto de outra vogal, ele sempre ganha, ele é sempre o mais forte. Então, é o que está de verdinho, ó. Verdinho, A é sempre vogal. A fichinha de vocês lá também está assim para facilitar, tá? E a outra dica que eu vou dar é que o I e o U, que estão de amarelo, ou seja, semivogal, eles têm tendência, olha a palavrinha, tendência a ser semivogal. Tendência não é que eles sempre vão ser semivogal, eles não sempre vão ser fracos, mas eles têm uma predisposição. Certo, como é que eu vou identificar essa predisposição? Vocês podem estar pensando da seguinte maneira: todas as vezes que o I e o U estiverem juntos de outra vogal na sílaba, não é na palavra, a gente vai chegar lá. Mas todas as vezes que tiver um I junto do E, um U junto do O, os mais fracos são o I e o U. Esses são os atalhos. Vou repetir. O A é sempre forte e o U tem tendência a ser fraco. Essa tendência acontece quando? Exatamente, quando estão juntos de outra vogal, na mesma sílaba. Porque se eles estiverem sozinhos, né?
Então, eu vou pegar uma palavra que me veio à cabeça agora do nada. Pitoco. Pitoco. Pitou, enfim, foi a palavra que me veio à cabeça. O I aqui, não existe nenhuma possibilidade dele ser semivogal. É lógico que ele é forte. Por que é lógico, professora, que ele é forte? Porque ele está sozinho. Ele está com a consoante, mas ele não está com outra vogal, que é o que eu estava dizendo agora. Então, o I aí, eu nem entro em xeque se ele é semivogal e vogal. Ele é forte. Se só tem uma consoante e uma vogal, aquela vogal é forte. Só tem uma consoante e outra vogal. Na palavra escola, escola. O E é forte, o O é forte, o A é forte, porque eles não estão competindo. Então, essa análise de ser fraca ou forte é quando as vogais estão juntas na mesma sílaba. O A sempre é sempre forte, sempre. Se tiver junto de outra, o A sempre ganha. Certo? E o I e o U têm a tendência a ser fracos. Certo? E aí, a gente viu. Posso digitar essa palavra grande já já, prometo. Pneumo ultramicroscópio silico vulcano coniótico. Vou digitar, só um minutinho, só para não perder a linha de raciocínio. Então, a gente viu aí, a gente relembrou a base da fonologia, certo? A relação entre letra e som. Só que, como a gente tinha visto, né? Deixa eu só me colocar um pouquinho para lá, depois a gente volta. A gente tinha visto na palavra hoje que nem sempre a quantidade de letra vai ser a mesma quantidade de fonema numa palavra. E aí eu tenho 3 atalhos novamente para dar para vocês. 3 atalhos, tá? Antes, eu quero que vocês reflitam comigo aqui na palavra hoje. Mais uma vez, ó. Hoje eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 letras. Mas o H é mudo, ele não tem pronúncia. Ele não tem fonema ou fonologia, portanto, -1 é igual a 3. Professora, se eu não tenho nada do que a gente vai ver dos atalhos, e vocês não estão, eu estou supondo que vocês não estão lembrados quais são esses atalhos. Eu não sei como é que eu vou fazer em que momento eu vou fazer essa contagem. Mas quando não tem nada, quando é uma palavra que não tem nada, professora, tipo o teu nome, Laís, que é o meu. Tipo o nome cabelo. Tipo o nome estrela. Não tem nada para diminuir, como foi o caso da palavra hoje. O número de letras vai ser o mesmo número de fonemas. Então, Laís tem 4 letras. Eu não tenho nada que precise diminuir. Eu vou explicar o que é que vai ter que diminuir e quando vai ter que diminuir. Eu tenho 4 letras, portanto, eu tenho 4 fonemas também, porque eu não tenho nada para diminuir aí. Não tem H, não tem nenhuma palavrinha muda, não tem dígrafo, que é o que a gente vai ver, tá? Cabelo eu tenho 6 letras. E também tenho 6 fonemas. Por quê? Porque eu não tenho nada para subtrair do que eu vou mostrar para vocês dos atalhos. Em estrela, eu tenho é só contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras e tenho também 7 fonemas. Por enquanto, tranquilo, posso prosseguir com relação ao entendimento do que está sendo explicado. Lembrem de interagir a tempo, tá, gente? Afinal de contas, a gente não vai voltar nesses assuntos mais. Daqui para a prova. E a gente vai revisar todos os assuntos, certo? Tia, o I e o U são vingativos, que só por conta das semivogais terem tendência a ser eles criaram uma regra gramatical. Exatamente. Adorei essa linha de raciocínio, filha. Exatamente isso. Eles são os especiais das vogais do alfabeto. Se sentem, se sentem. Eu explicar para vocês os atalhos. O primeiro atalho eu já dei. Qual foi o primeiro atalho? Toda vez que a palavra começar com H, é -1. -1 de onde, professora? Eu vou tirar esse -1 de onde? Da quantidade de letras. Vamos lembrar, mais uma vez, de hoje. A primeira coisa que eu faço, gente, é contar o número de letras. Ah, professora, mas na questão está pedindo o número de fonemas. Caiu na prova lá, foi retirado um trecho do texto e estava pedindo o número de fonemas, não foi de letras. Mas para você achar o de fonemas, primeiro você conta as letras. É assim que funciona. É o primeiro passo. Hoje a gente já viu várias vezes que tem 4 letras. Então, o primeiro atalho é, se a palavra começa com H, o H na nossa língua é mudo, vai ficar sempre -1. 4 -1, 3 nesse caso. Se fosse 5, 5 -1, 4, e assim sucessivamente. Certo? Beleza. O segundo atalho é, todas as vezes que as palavras tiverem dígrafos, que a gente vai relembrar o que é, eu também vou subtrair.
Vamos relembrar o que é dígrafo na nossa língua. Dígrafo é quando duas letras têm o mesmo som. Ou seja, pensem comigo, vamos raciocinar. Se eu tenho duas letras e elas têm o mesmo som, alguma dessas letras é muda. Simples assim. Beleza? Essa é a lógica. Duas letras que têm o mesmo som, certo? E que provavelmente vocês se lembram, já estudaram na escola, fora aqueles que estão aqui comigo já há um tempo e estudaram comigo, né? Eu acabei riscando aqui embaixo sem querer. E é, pensem nos exemplos que provavelmente vocês já viram da escola, dos dígrafos, né? CH, LH. Ah, tia Laís, então toda vez que o H está junto de uma outra consoantezinha, ele forma dígrafo, né? É, porque ele é mudo. Se ele está sozinho na palavra, aquilo não é dígrafo, é só um H mudo. Mas se ele está junto de outra consoante, dígrafo não acerta, porque o H não tem som. Certo? Então, chama tem 5 letras, é só contar as letrinhas. Menos um dígrafo, que é o CH, 5 menos 1, 4 fonemas. É assim que a gente vai achar o número de fonemas com praticidade, tá? Milho tem 5 letras também. Como tem o LH, 5 menos 1 dígrafo, esse menos 1, gente, é do dígrafo, tá? 4 fonemas e assim sucessivamente. Beleza? Então, CH, LH, NH, SSRR. Gente, alguém aqui fala ou já ouviu alguém dizer carro, carro, duas vezes o R? Não, porque não existe. Carro. Esse RR tem um só som. Por isso que isso é um dígrafo. Do mesmo modo, SS na nossa língua só tem um som. Isso é que é dígrafo. É como se fosse pronunciado só um, tá? Aí a gente entra num ponto extremamente importante. Esse GU e QU aqui, vou botar até um asterisco, tá? Esse GU e esse QU aqui, a gente tem que ter cuidado. Porque tem gente que quer decorar, e não é sobre decorar, é entender que se dígrafo são duas letras que têm o mesmo som, se o U tiver som, junto do Q, não pode ser dígrafo. Então, alguém aqui fala, mamãe, me dá um copo de água. Eu até já ouvi uma criancinha, várias criancinhas pequenas que ainda estão aprendendo a falar, e é tão lindo, gente. Não sei se vocês já viram. Se vocês têm irmãos, priminhos, que vocês convivam, quando a criança está aprendendo a falar, ela quer pedir água, água. Fala uma coisa assim, que não tá completo ainda, não é correto ainda, né? De acordo com a norma culta e com a fonologia da língua, né? E é até bonitinho. Mas a gente não escuta pessoas que já entendem o funcionamento da língua, né? Assim como vocês já são crianças mais jovens, ninguém fala, eu gostaria de um copo de água. Ninguém fala, porque essa pronúncia não é água, é água. Se o U tem som, isso não é dígrafo. Cuidado. Então, não é, eu estou vendo uma palavra que tem GU e QU, pronto, dígrafo. Não. Na palavra aqui, ninguém fala, eu estou aqui, né? Eu acho que não. Vocês já ouviram alguém falando assim, gente? Porque eu estou dizendo que não fala generalizando, mas vai que, né? Não sei. Eu estou aqui agora. É estranho, mas enfim. Então, a pronúncia correta não é aqui, é aqui. Se o U é mudo, como é o caso de aqui, aí sim a gente tem um dígrafo. Cuidado com GU e QU. Em resumo, GU e QU só são dígrafos quando o U é mudo, porque no dígrafo uma letrinha tem que ser muda das duas. As duas juntas formam um só som. É isso que é dígrafo, tá? E aí a gente tem SC, SC cedilha. Então, tem muita gente, isso eu já ouvi muito, não sei vocês, mas as pessoas falando, vou tomar um banho de piscina. Gente, piscina não existe. Tá? Não sei para que lugar essa pessoa está querendo ir tomar esse banho, mas piscina não existe. Porque o S é mudo. Assim como não existe nascimento. É outra palavrinha que, meu Deus do céu, é gente, é adulto falando errado demais. Ah, porque meu sobrinho nasceu, gente. Já tem alguma coisa errada aí, né? Nesse nasceu não tá legal, tá? É nasceu, S mudo.
se o S é mudo, como é em piscina, como é em nascimento, como é em descer, não é descer. Se escreve assim, descer, SC. Por isso que esse SC é dígrafo. Não decorem, porque a gente já viu que a escola, preste atenção, a escola, a gente não tem dígrafo. Porque tem alguém que diz assim, mamãe, estou pronto para ir para a escola. Oh, parece uma criancinha falando isso. A gente imagina, né? Uma pessoa que está no processo de aquisição de linguagem, de familiaridade com a língua, falar é cola. Pequenininha a gente acha bonitinho, né? Mas a pronúncia correta dessa palavra é escola. Então, o S tem som e o C tem som. Isso não é dígrafo, gente. Dígrafo, pela última vez, duas letras com o mesmo som. Fala, Christian. E eu já vi gente falando, pessoinha, ah, criancinha falando, guiscola, guiscola, Como? guis... sei lá, era, se eu não me engano, era guiscola, De escola? guiscola, não sei por Ah, escola. Meu Deus. Oh, mas eu acho fofinho, não vou mentir. Quando é pequeno. tinha 2 anos. Oh, é bonitinho, mas a gente tem que estimular a fala correta, tá? Não é assim, oh, que lindo e pronto, e deixar, porque a criança se acostuma. Isso é uma coisa boa para vocês saberem, porque vocês podem ajudar outras crianças pequenas. Não é corrigindo, tá falando errado, não. Fale comigo, escola, assim, ó, escola, e aí vai estimulando, tá? Ou senão, simplesmente fala a palavra correta para ela ouvir, naturalmente, certo? Bem, aí a gente viu até agora os dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos são os mais fáceis da face da Terra. Não tem como esquecer desses benditos. Porque pense nos dígrafozinhos que vocês gostam de esquecer. Quando eu digo vocês, eu estou generalizando alunos, de uma maneira geral, certo? Então, dígrafos vocálicos, vê que negócio fácil. Toda vez que as vogais, quais são mesmo, que a gente já viu, A, I, O, U, do alfabeto, né? Vogal e semivogal, é vogal, A, I, O, U. Toda vez que A, E, I, O, U tiver acompanhados de M ou N, apresentando esse som, E, I, O, U, E, I, O, U, som nasal. Todas as vezes que isso acontecer, essas duas letrinhas, que é uma vogal, depois um M ou um N, vai ter o mesmo som. A gente tem dígrafo. Então, a gente tem aqui, ó, pampa, tempo, em, impossível, em, ombro, penumbra, Ou seja, se eu fosse contar, vamos pensando e colocando em prática. Se eu fosse contar letras e fonemas aqui, ó, pampa tem 5 letras. Tem a mesma quantidade de fonemas? Não, porque eu tenho um dígrafo. 5 menos 1, 4. Esse menos 1 é ou dígrafo, ou um H no começo da palavra, tá? Vou pegar uma outra palavra maior. Impossível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro eu conto as letras. 10 menos 1, casquinha de banana. Eu tenho o IN, que é um dígrafo vocálico, que é o que a gente está focando, mas eu tenho o SS aqui. Então, 10 menos 2, 8 fonemas. É assim que a gente faz a contagem entre letras e fonemas. Certo? Não esqueçam dos dígrafos vocálicos. Em, in, on, Tia Laís, então todas as vezes que eu vi um A, um E, um I, um O e um U, acompanhado na mesma palavra de M ou N, já é dígrafo, né? Não! Tem que ter o sonzinho. Você tem que confirmar. Em antes, por exemplo, sim, Você imagina, você não precisa falar. Você só precisa imaginar falando a palavra. Antes. Quando você pensa em antes, você sabe que o som está nasalizado. Perceba uma diferença de antes aqui para a palavra amanhã. Muitos aqui, se tivessem agindo pela decoreba e não pelo entendimento do funcionamento da língua, diria, pronto, tia Laís, esse AM aqui é um dígrafo. Porque tem uma vogal e depois vem um M. Mas a gente fala amanhã, gente,
Eu começo essa palavra dizendo, ó, amanhã, alguém fala aqui assim, amanhã eu tenho prova. Amanhã eu vou para a escola. Eu gosto de fazer isso para vocês perceberem mesmo a loucura que seria a gente falando assim. A gente fala a, olha o a sozinho, ó, a, aí depois vem uma nasalização, porque a gente tem ANH, a gente tem tio. É a, isso não é dígrafo. Não decorem, entendam, certo? E aí a gente viu os dígrafos. Então, o primeiro atalho foi, eu conto as letras e diminuo pelo H quando a palavra começar com H. Né? São algumas palavras da língua. Atalho 2. Eu vou ver se a palavra tem dígrafo. Se a palavra tiver 3 dígrafos, tem problema. Eu pego a quantidade de letras e diminuo por 3. Tem 4, Tilete. Quantidade de letras por 4. Só tem uma. Quantidade de letras menos 1. Por último, e não menos importante, lembrando que todas essas regrinhas eu compilei, ou seja, eu coloquei todas aqui para vocês, nesse material de revisão, tá? Que está lá no Classroom. Para quem não é da turma regular, já recebeu, tá tudo aí, não se preocupem. A gente vai subtrair pelos dígrafos, né? Pelo H, que é óbvio, porque o H na nossa língua é mudo. E agora vem a cereja do bolo, o último atalho. Todas as vezes que X na nossa língua tiver som de KS, alguns gramáticos chamam isso de CS, dá no mesmo, eu vou dar o exemplo para vocês verem, a gente vai aumentar um fonema. Diferentemente de diminuir, a gente aumenta um fonema na quantidade de letra. Então, a gente tem a palavra fixo, a gente tem a palavra táxi. Vou colocar só essas duas por enquanto, tá? E aqui ao lado eu vou botar outras duas. Eu vou botar complexo e vou colocar fixamente. A gente vai fazer primeiro as do lado de cá, fixo e táxi. O que é que eu faço, Tia Laís, no primeiro momento? Eu conto a quantidade de letras, muito simples, essa palavra é pequena, 4 letras nas duas, né? Opa, botei fonema aqui sem querer. 4 letras. As duas 4 letras, beleza. Certo? O que é que eu faço agora? Eu estou vendo que tem X, e aí eu estou me recordando que a professora deu um atalho, que um dos atalhos era toda vez que X tiver som de KS, ali eu vou aumentar mais um. Alguém aqui fala ficho? Essa atividade é, eu quero dizer fixa, é ficha. Ou, vou de taxi. Tá certo essa música, gente? Você sabe, não, né? Não, pronto, posso parar por aí, já entender. Então, a pronúncia correta dessas palavras é fixo, taxi, quisi, complexo, quissu, fixa, quiça. Então, todas as vezes que X tiver som de KS, eu só preciso saber disso. Teve esse som? Que se, que só. Teve esse som? Teve. Eu vou aumentar mais um na quantidade de letras. Então, 4 letras mais um. Não é para eu contar esse KS, não, gente. É só mais um. Mais um é o que está ocorrendo aí no X. Toda vez que X tiver som de KS, mais um. Tá? Então, eu tenho 5 fonemas aqui e 5 fonemas aqui. Porque as duas têm a mesma quantidade de letras. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, cuidado para ver a palavra como um todo. Porque nessas duas palavras aqui, só tinha isso. Não tinha dígrafo nessas duas palavras e também não tinha H no início da palavra. Cuidado com isso. Porque não é simplesmente, X com som de KS, aumentei mais um, pronto, veio o resultado. Não. Você tem que olhar a palavra como um todo. Então, eu vou pegar essas duas palavras, ó, complexo e fixamente. Vamos fazer primeiro o complexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 letras. Beleza. Eu tenho X com som de KS, mais um. Massa. Tem algum dígrafo nessa palavra? Tem. E, dígrafo. Com, ó, chega a vibra o nariz, gente. Se vocês tocarem no nariz falando assim, chega a dar agonia. Fica uma vibração chatinha. Apertem. Não é para apertar para não sair, não. Aperta assim. Aí você vai sentir, vibra aqui no nariz. Porque esses dígrafos consonantais, eles são nasalizados. Ó, chega, a gente levanta um pouquinho aqui, tá? Então, eu tenho menos um também. Porque a cada dígrafo, menos um. Menos um com mais um eu corto, tem a mesma quantidade de fonemas nesse caso. O que eu poderia fazer? 8 menos 1, 7. 7 mais 1, 8. Não precisa. Mais um menos um eu anulo. A mesma coisa acontece fixamente.
Que eu tenho x com som de KS mais 1 e tenho em aqui menos 1. Em e o x com som de KS. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 letras e também tenho 9 fonemas, porque um anulou o outro nesse caso. Uma palavra que eu gosto muito de dar exemplo, opa, eu gosto quando eu faço isso, que eu passo o lápis, eu quero deslocar o quadro, eu passo o lápis. Uma outra palavra que eu gosto muito de dar exemplo, gente, é essa palavra hambúrguer. Alguém aqui? Tem alguém aqui que não gosta de hambúrguer? Acho que não, né? Mesmo quem não gosta muito de carne, eu, por exemplo, não como carne, mas eu como hambúrguer vegetal. E eu amo. Enfim, se alguém não gostar de hambúrguer, me diz aí que agora eu fiquei curiosa. Hambúrguer, certo? Essa é a palavra. Eu gosto muito de trabalhar porque ela tem várias coisinhas para a gente analisar. Primeira coisa que se faz, Laís, é o quê? Letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Ah, é porque faltou um R. Estava achando estranho. Certo. Deixa eu botar de novo aqui. E eu tenho alguma coisa errada. Pensando. Vamos lá. Hambúrguer. 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 Beleza? Aí eu conto as letras, que tem 10. É só contar uma por uma. E eu vou avaliar o que é que tem nessa palavra. Atalhos. Começa com H? Sim. Menos um. Porque ninguém diz aqui, eu gostaria de comer um H hambúrguer. Não, né? Menos um que é dígrafo. Em, um. E GU. Como é que eu sei mesmo, professora, que GU é dígrafo? Porque a gente não pronuncia, a gente não diz hambúrguer, não é? Gue. Vou comer um hambúrguer. Vou comer um hambúrguer. Gue. Se eu tirar o U, tanto é que se eu tiro o U, eu pronuncio do mesmo jeito. Guer. Certo? Então, dígrafo. Menos um. 10 menos 3, ou menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 3. 10 menos 3, 7 fonemas. Todos vivos, todos bem, todos conseguindo acompanhar. Miguel, Tomás, Lilian, Guilherme, Ana Letícia. Vocês estão vivos, gente? Vai, o que mais vai ter atividade no WordWall? Esse é o momento, inclusive, das primeiras atividades, tá? Infelizmente, pode ser que eu não consiga passar todas as atividades que eu gostaria, assim como aconteceu na tarde, mas aí eu passei as últimas do WordWall para casa, que são vários conteúdos, né, gente? Faz parte do processo. Então, as duas primeiras atividades, que eu vou liberar o link aqui agora no bate-papo, para quem é novo aqui, tá? Eu libero um link, é só clicar no link, vai aparecer o joguinho do WordWall, coloca nome e sobrenome, tá, gente? Nada de estar colocando apelido, nem nada disso, nome e sobrenome, e começa fazendo atividade como qualquer atividade normal, certo? Com muita atenção. A primeira atividade, as primeiras atividades que eu vou passar é de letra e fonema, e a segunda é de dígrafos, tudo que a gente estudou até agora, certo? Então, eu vou liberar as duas, terminou uma, volta para o bate-papo, entra na outra, certo? Quando vocês terminarem as duas, como todos aqui que já conhecem, estão acostumados, vem aqui no bate-papo e me diz, terminei e aguarda. Eu vou atualizando lá no sistema para esperar chegar todas as respostas. Primeiro link liberado, de quantas letras e quantos fonemas, e o segundo link sendo liberado agora. Façam com atenção e, quando forem finalizando, me avisem aqui, tá? Meus amores, vou precisar retomar. Quem está fazendo, continua aí fazendo, que normalmente é a orientação que eu dou, mas não demora muito porque a aula vai continuar, tá? Momento de revisão é uma pegada mais aceleradinha mesmo. A maioria já terminou, né? Eu acho que todos, inclusive, já terminaram o primeiro, só tem alguém fazendo a segunda atividade que eu passei, tá? E aí agora a gente faz os comentários breves sobre os erros recorrentes de vocês nessas duas atividades. Sei que muitos erros é por erro de marcação na hora, né? Especialmente quem está aqui pela primeira vez, quem está jogando o WordWall pela primeira vez, faz parte do processo, certo? Mas eu tenho que passar pelas questões para tirar as possíveis dúvidas que vocês têm, tá? Afinal de contas, nós não vamos voltar nesses assuntos novamente.
Nicolas ficou em primeiro lugar nas duas atividades, pelo menos por enquanto. Parabéns, Nicolas, tanto nesse pódio quanto no outro, tá? A gente sempre vê os 3 primeiros colocados, tá, gente? É lógico que vai ter gente que teve a mesma pontuação de quem está na segunda colocação ou na terceira, enfim. Mas a gente vê pelo tempo e pelos acertos, que é assim que funciona o jogo do Wordwall, certo? Então, Nicolas ficou em primeiro nessa atividade que a gente vai comentar agora, Alice em segundo, os dois fecharam, e Guilherme em terceiro. Parabéns, gente, pelo pódio e pela pontuação de todos. Aí agora a gente passa para comentar as besteirinhas que vocês erraram. Perceba que foram erros bem pontuais, né? Erraram, por exemplo, o Guaraná. Eu acho que alguém aí pensou ou marcou errado, ou pensou que GU era dígrafo. Mas não é. Porque ninguém fala Guaraná. Quero Guaraná. Não. Guá. Olha o som do U aí, tá? Portanto, o Guaraná tem a mesma quantidade de letra e de fonema. 7 letras, 7 fonemas. Certo? Fala, Lilian. Ô tia, na questão 20, eu ouvi a quantidade de letras, a quantidade de fonemas, só que eu marquei errado, sem querer, eu errei. Ai, agora, e aí, se tivesse lá na questão 10, eu até voltava, mas eu já tava na 20. Oh, meu Deus. Mas faz parte. O mais importante aqui, não na hora da prova, real. Mas o mais importante aqui é que você sabe, Lilian. Na hora não pode fazer isso na prova, né? Porque saber e errar a questão não vale. Fala, Alice. Não vale mesmo. No meu, eu botei o certo, só que aí, tipo, era pra escolher dois. Sim, No na outra início, atividade. na outra atividade. Eu botei um, e tava já botando os dois, tipo, eu só botei um certo e o outro tu tava botando automaticamente. Aconteceu isso, foi, gente? Vamos comentar, então, sobre isso, tá? Vamos comentar. Não era para estar assim, era para vocês terem que selecionar o 2. Foi algum problema aqui do WordWall no sistema. Fala, Miguel. Pode ativar, meu amor, seu microfone. Isso. Eu nem. Eu fiz, mas eu não sei mandar. Enviar o jogo, É. as respostas. Quando termina e você marca todos que vai até o final, ele já envia automaticamente. Deixa eu te mostrar, Miguel, rapidinho, como funciona. Deixa eu pegar um aqui, só um minutinho. Sei. Eu acho que tu. Deixa eu ver se no teu já apareceu aqui para mim. Não, nem aqui. Tuas respostas não chegaram. Eu vou mostrar já, tá? Aqui, Cristiano Miguel, chegou. Não é esse aqui? Ah, não, é Christian, esse Não, aqui. Esse aqui é Christian. Miguel, É. Deixa eu colocar aqui, Miguel, para tu dar uma olhadinha rapidinho. Só um minuto, tá, gente? Cadê tuas respostas? Só um minutinho, tô. Hum, atividade de dígrafos. Eu vou pegar essa daqui de dígrafos, não. Vou pegar exatamente a que vocês estavam fazendo. Classificação silábica, não. Cadê? Letras e fonemas. Aqui. Danos, passei tanto tempo procurando, estava ali em cima. Miguel, quando eu mando o link para vocês, aí abre essa página aqui do jogo, né? Que você vai botar Start, Play. Tá conseguindo visualizar todo mundo? Sim? Beleza. Tá conseguindo ver, Miguel? Aí? Tá? Pronto. Eu vou colocar qualquer alternativa, tá? Eu não vou fazer as questões todas, não. Vou botar qualquer alternativa. Então, eu acho que a letra certa é essa letra A. Acertei, ó. Subiu um negocinho, tá vendo? Porque antes, quando eu passo o link para vocês, Miguel, ele aparece uma tela para você colocar seu nome. É a única coisa que aparece nesse link. É você botar seu nome e seu sobrenome. Aí você coloca, aí ele vai dar no jogo. E aí você vai marcando. Eu vou marcar assim aleatório. Ó. Marquei errado, era a letra A, esse segundo. E assim eu vou uma por uma, tá? Vou fazendo todas, ó. Eu vou pular algumas aqui, Miguel, que não é para fazer isso, tá? Só para te mostrar. Aí respondi a 26, várias eu pulei, né? Porque eu não fiz. Aí vou só para conseguir chegar lá no final. Aí errei também a letra, o 22º. Botei letra B, era a letra C. Vou fazendo. Deixa ele passar aí. Vou fazendo. E aí
Vai chegar um momento, ó, no último, voltou para o quarto, Miguel, porque eu pulei. Eu pulei essas questões todinhas, então eu vou ter que fazer tudo, todas as questões, porque senão ele não vai enviar, ó. Se você pulou algum, ele vai voltar. Tá vendo? Eu vou ter que marcar um por um. No final, quando eu terminar de marcar tudo isso, cada questão, ele já envia automaticamente, já aparece o seu resultado e já chega para mim. É assim que funciona. Tá vendo? Tô marcando aqui qualquer uma só para aparecer, tá? Para você conseguir visualizar. Não precisa de e-mail, de nada disso. É só acessar o link, entrar e fazer. Ah, e ele vai sempre dando a respostinha certa. Quando você não marcar certo, ele vai dar qual é a certa. E assim vai. Ó, essa eu já marquei, essa eu não marquei, essa eu tô marcando agora. Ele vai até eu fazer todas as questões, ó. Errei essa eu já fiz. Pronto. Ó, Miguel, chegou no momento, ó. Aí eu acertei 8 de 26 só, porque eu chutei tudinho, né? Tá vendo? Aí nesse momento que aparece essa tela aí dizendo a pontuação que eu fiz, chega automaticamente no meu sistema. Tranquilo? Não se preocupe se você não conseguiu enviar agora, depois você pode fazer. Eu libero os links para você, você faz com calma e aí você entra lá no pod e participa, tá bom? Sem problema nenhum. Vou continuar. Vamos lá. Estávamos, gente, aqui, não foi? Então, eu comentei essas questões, né? Algumas delas. Aqui, ó, gatinho, Lili até falou, né? Do 20º, tem o NH. Então, eu conto a quantidade de letras de gatinho, que dá 7, menos 1 NH dá quanto? 6 fonemas. NH é dígrafo, tá? Fogueira. Estou percebendo aí que tem sempre alguém errando ou errou na marcação, o GU e o QU, né? Ninguém fala aqui fogueira, nem escuta, fogueira, é foguê, gay. Não tem dígrafo. Não tem dígrafo? Tem dígrafo, certo? Fogueira não teria, mas não é assim que a gente pronuncia, é fogueira, tá? Então, se tem dígrafo, vai mudar a quantidade de letra e de fonema. A palavra tem 8 letras, menos 1 do GU, 7 fonemas, certo? Esses foram os erros de vocês nessas palavras, ou erro de marcação, certo? Aí eu passo para essa outra atividade, que eu vou atualizar para ver se chegaram mais respostas, tá? Nesse pódio aqui, a gente tem Nicolas em primeiro lugar, Alice em segundo e Lilian em terceiro. Os três fecharam, gabaritaram a atividade, certo? E aí a gente vai analisar agora as questões erradas, né, por vocês. Falando, Letícia, pode ativar o microfone, meu amor. Veja se você consegue ativar aí, veja se está tudo certo. Será que a Ana Letícia está me ouvindo? Pronto, fala. Eu vou fazer. Boa noite aqui. Boa noite. Boa Eu vou noite, Wanda. fazer o segundo. Aí eu volto depois. Tá, vá fazendo o segundo. É exatamente isso, para você experimentar a aula. É exatamente isso. Pode fazer lá e depois você volta e vai acompanhando aqui, tá certo? Pode ir? Beleza, gente. Aí, nessa segunda atividade, aqui, vocês tinham que marcar 2 alternativas para cada enunciado, né? Quais das palavras têm dígrafo, certo? Lembrando que os dígrafos poderiam ser vocálicos ou consonantais, não importava. Tinha que ser dígrafo, certo? Só que a Alice me contou que a cada marcação de uma eu já marcava a outra. E foi ruim, né? Foi ruim para mim, porque para vocês foi bom, não foi não? Foi bem rapidinho, né? Vocês marcaram uma, já foi a outra. Mas vocês não deixaram de aprender por conta disso, não, todo mundo, né? Então, eu só quero confirmar aqui que nessa questão aí que 2 pessoas erraram, chocolate, ó, CH, e grande, dígrafo vocal. Então, são as 2 palavras, as únicas 2 palavras que têm dígrafo. Dígrafo,
duas letras com o mesmo som, ou seja, uma letrinha muda, certo? Aí tivemos outro errinho aqui, ó, na questão 11. Exceção é dígrafo, porque não é correto dizer exceção. O X é mudo, ó. Exceção, é como se o X não existisse. Ele só existe na representação gráfica, tá? E em queijo, alguém aqui fala, eu gostaria tanto de um pedaço de queijo. É queijo, é? Não. Queijo, Q-U, dígrafo, tá? E tivemos 3 errinhos nessa 15. Achei que foi muito. Vamos ver o que é que tem nessa 15 aqui. Queimada, Q-U-O. A gente não fala queimada, é queimada. Q-U, dígrafo, tá? E fascículo, os fascículos da Bíblia, por exemplo. Uma palavrinha aí que vocês, no primeiro momento, podem ter pensado, meu Deus, eu nem conheço essa palavra, né? Mas está muito dentro desse universo religioso. Fascículo, a gente tem o dígrafo SC, porque não é correto dizer fascículo, assim como não é correto dizer nascimento, crescimento, crescimento, nascimento, o S é mudo, fascículo, tá? Então, 2 dígrafos. Trabalhamos em cima dos principais erros de vocês aqui, beleza? Aí a gente passa, gente, agora, a gente vai avançar os nossos estudos fonológicos, certo? Lembrando que fonologia é estudo do som, e vamos entrar nada mais, nada menos que no encontro consonantal. O próprio nome já diz, ó, encontro consonantal, portanto, encontro de consoantes. Pensem nos encontros amorosos. Existem aqueles perfeitos que ficam juntos, que são os encontros consonantais perfeitos. As consoantes são casadas, namoram e vivem felizes. E tem os encontros imperfeitos, que não dão certo, portanto, eles ficam separados. Certo? Então, vamos pensar lá em A Bela e a Fera, um conto maravilhoso, um conto de fadas, né? A Branca de Neve e seu príncipe, quando eles estão juntos, perfeitos. Estão lá na mesma sílaba, certo? Então, são 2 os encontros consonantais. Encontro consonantal perfeito, 2 consoantes juntas na mesma sílaba. Esse junto não é na palavra, na sílaba. Então, antes de tudo, a gente tem que dividir a palavra em sílabas, certo? E o imperfeito são 2 consoantes que estavam juntas na palavra e quando eu fiz a divisão silábica, elas se separaram. Só isso. Um detalhe que vai fazer a diferença e que é extremamente importante. Essas 2 consoantes, elas têm que ser pronunciadas. As 2, cada uma tem o seu som. Porque senão, a gente vai ter dígrafo e não encontro consonantal. Exemplo, a palavra carro que a gente viu. Eu vou botar carro não, eu vou botar carrossel, que tem logo 2 dígrafos, tá? Muitos de vocês aqui poderiam pensar que carrossel, por exemplo, são 2 encontros consonantais imperfeitos. Por que vocês iriam pensar isso? Vamos fazer por partes. Primeiro, eu separo a palavra em sílabas. Ó, céu. Porque letras iguais sempre ficam separadas. Sempre é sempre na nossa língua. O, RR, elas ficam sempre separadas. Cada uma vai para uma sílaba. Isso é uma regra, tá? Então, a palavra voo, por exemplo, de voar, se separa. Mesmo ela sendo tão pequenininha, parece até uma monossílaba, né? Mas não é. Essa palavra se separa assim, ó. Vou, ó. A palavra leem, eles leem, se separa. Lê-em. Por que, tia Laís? Letras iguais sempre se separam. Dica de divisão silábica, tá? Beleza, voltando para a palavra carrossel. Muitos iriam pensar assim, calma, tia Laís disse que encontro consonantal pode ser perfeito ou imperfeito. Perfeitos, apaixonados, imperfeitos, aqueles que se separaram. Mas RR são 2 consoantes. A linha de raciocínio está certa. RR são 2 consoantes. São 2 consoantes que estavam juntas na palavra e tiveram que se separar na divisão silábica. Então, pronto. Encontro consonantal imperfeito. Errado. Essa parte está errada. Por quê? Porque eu disse, e vou repetir, que para ser encontro consonantal,
As duas consoantes têm que ser pronunciadas. É por isso que a gente estuda esse assunto em fonologia. Ó. Fono, som. Não é só o que eu vejo, é se eu ouço também. Eu tenho que ouvir também. Aquela letra, aquele fonema tem que ser pronunciado. No caso de RR e SS, a gente já viu lá em cima que eles são sempre o quê? Dígrafos. Porque as duas letras juntas têm o mesmo som. Mesmo que elas fiquem em sílabas separadas, elas têm o mesmo som. Porque ninguém fala car, ro, cá, róis, céu. Eu vou para o car, róis, céu. Alguém fala assim aqui, gente? Não. Cá, ró, é uma pronúncia só. Ró, o R, ó. Ha. Só uma. Certo? Não confundam dígrafo com encontro consonantal. Tia Laís, vamos para a parte legal, em que existe o encontro consonantal, para eu visualizar, para ficar mais simples? Vamos juntos? Então, em blusa, por exemplo, eu tenho o BL, blue. Eu não falo bu nem lu, eu falo blue, B e L. Encontro consonantal, tá na mesma sílaba, perfeito. Certo? Livro, vr, V e R. Eu não falo liro nem livo, é livro. Os dois. Prato não é pá nem rá, é pra. Vogais não. Duas consoantes na mesma sílaba, isso é encontro consonantal perfeito, certo? Passemos agora para o imperfeito, é quando eu faço a divisão silábica e essas consoantes elas ficam em sílabas separadas. Exemplo, barco, R e C, que antes ficavam juntos aqui, ó, R e C na palavra. Quando eu faço a divisão silábica, cada consoante vai para a sua sílaba, certo? Lembrando que esse separado não é esse, cuidado, não é esse D com esse C aqui distante, não. Pronto, ela isso é um encontro consonantal, porque um está aqui numa ponta, outro está lá embaixo. Não. É quando essas consoantes estavam juntas na palavra e quando eu faço a divisão silábica, elas ficam separadas. Certo? Então, aqui em disco, por exemplo, o S tem som e o C tem som. A gente não fala, eu vou colocar um dico para tocar. É um disco. O S tem som, o C tem som. Em barco, o R tem som, o C tem som. Não é baco. Certo? Estante, o S tem som e o T tem som. Casca de banana. Para quem não conhece esse termo, significa as pegadinhas que vocês poderiam cair com relação a isso que nós estamos estudando, né? Vocês estão vendo comigo aqui que em instante, deixa eu aproximar para vocês verem bem. Nessa palavrinha aqui, ó, que eu vou destacar de amarelo, estante. Vocês estão vendo que o N ficou distante do T, mas não está sendo considerado encontro consonantal? Está todo mundo vendo isso? Um N e um T. Aí vocês poderiam pensar, ô tia Luiz, não esqueceram não de destacar isso aí? Não. E aí eu digo para vocês, não é encontro consonantal. Esse N é consoante, tá certo? T é consoante. Eles estavam juntos na palavra antes, ó, estante, ó, ficam juntos e se separaram. Por que não é, tia Laís, então? Porque o N faz um dígrafo com A, ó. An, em, in, dígrafo. O que é dígrafo é dígrafo. Que é encontro consonantal é só encontro consonantal. Qual é a diferença dos dois, tia Laís? Dígrafo tem o mesmo som. Uma dessas letrinhas não tem som. No encontro consonantal, isso não pode existir. As duas, estando juntas ou separadas, cada uma tem o seu som. Senão, não é encontro consonantal. Mas, antes de tudo, eu tenho que separar a palavra em sílaba. E aí, nesse momento, depois de visto o encontro consonantal, que só existem esses dois, perfeito e imperfeito, a gente vai ver umas dicas importantes de divisão silábica, tá? Porque sem divisão silábica correta, né? Vocês podem prejudicar
a identificação dos encontros. Porque pensem, só há encontro na sílaba. Então, primeiro de tudo que eu tenho que fazer é separar a palavra em sílaba. Feito quando a gente estudou agora letra e fonema, tudo que eu tenho que fazer primeiro é o quê? Contar as letras. A mesma coisa aqui agora nos encontros vocálicos e consonantais. A gente estudou os consonantais. Eu tenho que, primeiro de tudo, separar as palavras em sílabas. Porque o encontro está na sílaba, não na palavra. Tanto é que se eu quisesse fazer uma pegadinha com vocês, eu perguntaria assim, gente, na palavra Maria, tem algum encontro vocálico? Muitos de vocês iam pensar encontro vocálico, encontro de vogais. Tem, tia Laís, ó, o I e o A estão juntos. Eu ia dizer, certo, tá certo. O I e o A estão juntos. O I e o A estão juntos mesmo nessa palavra. Mas, então, o que seria esse encontro vocálico? Que são três, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza. Viram já comigo, quem era dessa turma no início, e na escola. Tia Luísa, eu acho que isso aí é um ditongo, porque ditongo não é duas vogais juntas, né? Aí eu diria, mas é juntas mesmo onde? Na sílaba. Maria está dividida em sílaba? Não. E essa palavra não é ditongo. Não tem ditongo. Sério, tia Laís? Sério. Porque essa palavra se divide assim, ó. Ma, ri, a. O i não fica junto do a. E quando ele não fica, a gente chama isso de hiato. Então, o que eu estou querendo mostrar com essa palavra Maria é que vocês poderiam cair numa casca de banana por não ter feito a divisão silábica para identificar o encontro vocálico, por exemplo. A mesma coisa do encontro consonantal. Você primeiro faz a divisão, depois você vê se há encontro consonantal perfeito, imperfeito, ou se não há encontro consonantal. Porque não é toda palavra que tem que ter encontro consonantal, ou que vai ter. Não é toda palavra que tem encontro vocal. Falando a Letícia, pode ativar, meu amor. Por que é um ditongo, sendo que o R não é uma vogal? Porque é um ditongo se... Não desativa não, que eu não ouvi o finalzinho. Porque é um ditongo se... Pode ativar de novo. Tá. Se o R é uma vogal, por que é um ditongo? O R... R Ou é o vogal. R não. O R não é uma vogal. O R não é uma vogal, é uma consoante. Não é ditongo porque essas duas vogais elas não ficam juntas, Ana Letícia, na mesma sílaba. Elas estão juntas na mesma palavra. Isso aqui, ó, Maria é uma palavra. Aí eu vou dividi-la em sílaba corretamente, que fica ma, ri, a. O i ficou longe do a. Quando ele fica longe, não pode ser ditongo, porque a gente vai ver que ditongo são duas vogais na mesma sílaba. E Maria aqui não é sílaba, é a palavra. Entendi. Entendeu mesmo? Beleza, vamos lá. Mas a gente vai chegar em encontro vocálico ainda, tá? Maria só foi um exemplo comum, assim, de uma palavra bem básica. Calma que a gente tá encontro... A gente estudou encontro consonantal. Por que eu estou falando sobre tudo isso, né? De Maria, por exemplo. Porque eu estava querendo focar, gente, com vocês, na divisão silábica. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que é a mais óbvia, e que de repente vocês até esse momento não pararam para pensar, a não ser quem já estudou isso comigo, porque a gente já refletiu, pode até não lembrar, mas a gente já fez isso, é que não existe palavra na nossa língua, nenhuma língua portuguesa do Brasil, sem vogal. Gente, as vogais são as palavras mais importantes, são as letras, perdão, mais importantes da nossa língua, porque não existe palavras sem elas. Tem, inclusive, palavras que são basicamente vogal. São quase todas vogais. Ela é quase toda composta de vogal. Mas só composta de consoante não pode. Porque toda palavra tem que ter vogal. Aí eu vou além, não é toda palavra, não é toda sílaba. Toda sílaba da nossa língua tem que ter vogal. Se não tem, tá errado. Tá escrito errado. Tá? Presta atenção. Tem algumas palavras parece que tem uma consoante muda. Vou dar exemplo. A palavra ritmo.
Analisem comigo essa palavra ritmo. Como eu vou fazer a divisão silábica? Pelo que eu falo, seria assim, ó. Ri, ti, mo. No som. Ri, ti, mo. Mas existe um izinho mesmo, gente, aqui escrito? Não. Esse T, ele é mudo. Ele tem esse som com I, ó. Rit, a forma como a gente fala, ritmo. Ritmo, ti, né? Ou ritmo. Enfim, pode ser um sonzinho mais aberto ou fechado, isso vai depender também da do fonema, né, que é empregado em cada região, tá? Enfim, mas o fato é que isso aqui que eu estou mostrando para vocês não existe na nossa língua, porque não existe sílaba sem vogal. Tia Laís, e a gente faz como quando isso acontecer? Essa sílaba que ficou aí, que a gente está entendendo aí, que ficou sozinha, sem vogal, essa consoante que ficou só, ela é obrigada a ficar na sílaba anterior. Isso é uma regra. Ela não pode ir para posterior, não, ela vai para anterior. Então, a palavra ritmo deve se separar assim, ó. Ritmo. A palavra digno ou dignidade, vou pegar a palavra dignidade, também tem uma consoantezinha que é muda, que é o G. Se escreve assim, dignidade. D-I-G, nidade. Dignidade. Parece que tem um izinho aqui, mas não tem, só tem na pronúncia. Então, como é que eu separo essa palavra? Dignidade. Porque não existe sílaba sem vogal. Não existe. Se você está separando, porque, mas no som existe na minha cabeça, porque eu estou vendo que existe, assim, a forma como eu estou falando. Está errado. Tá? Então, essa dica aqui, ela é importantíssima. Certo? Vou evoluir um pouquinho aqui, vamos lá. Só são dicas. A gente viu também, essa dica eu já dei. Letras iguais ficam sempre separadas. RR, SS, EE, OO, sempre separadas. Tá? Uma outra coisa importante, deixa eu ver o que é que vocês colocaram aqui. Eu me lembrei, quem foi que colocou isso? Foi Lilian. Eu me lembrei da palavra Piauí, Lilian. Piauí. É basicamente vogal, gente. Só tem um pezinho aqui para começar a sílaba. A sílaba não, a palavra, tá? É basicamente vogal. Pode. Mas se fosse só consoante, não poderia. Tá, me lembrei da outra palavra, pneu. Aí, vou pegar o nome de alguém aqui, como eu sempre faço. Miguel poderia pensar, pneu, como é que eu separaria pneu? Aí Miguel pensa assim, rapaz, do jeito que eu falo seria assim, ó, pi, ó, o sonzinho sempre do i, mas não tem um i aí, pneu. Porque as sílabas fonológicas seria assim. Mas existe sílaba sem vogal? Não. Ô, tia Luiz, e agora? Eu não tenho como passar esse pi para a sílaba anterior, feito você disse, que ela sempre fica na anterior. O anterior começa com P. Então, significa que ela não pode se separar. Ou seja, pneu é um monossílabo, não se separa. O P não pode ficar sozinho, mesmo tendo um sonzinho com I, ó, pi, aí depois neu. Pode se separar, certo? Então, uma das dicas são essas. E a última dica que eu quero dar hoje, que são os erros principais, os que vocês mais cometem, vocês, eu digo alunos de uma maneira geral, de regra de divisão silábica é: ô tia Laís, vê só, eu nunca sei nesse caso do I e do A, tipo Maria, se é para ficar junto, se é para ficar separado. Como é que eu sei que é para ficar junto, que não é para ficar separado? Vamos lembrar da dica que eu dei, que o I e o U têm tendência a ser fraco. Vamos relembrar isso que foi o início da aula de hoje. O I e o U têm tendência a ser fracos. Quando é que eles vão ser fracos mesmo? Quando eles estiverem juntos de outra vogal. Foi o que eu disse para vocês. O A é sempre forte, certo? Um dos casos que vocês tendem a errar muito, a gente estudou digno, ritmo, pneu, tudo isso a gente viu, tá? Vou ver já já com vocês essa palavrinha feldespato. Aí eu vou entrar agora nessas regrinhas aqui, ó, que são as que vocês mais erram desse outro lado aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor, tá? Bem, Maria a gente já viu. Mas eu quero fazer com que vocês entendam o seguinte, Laís, como é que eu sei se Maria é Maria junto ou é Maria? Tia Laís, como é que eu sei se sabedoria é sabedoria ou se é sabedoria?
a dica que eu vou dar agora. A partir da dica que eu vou dar agora. Vamos lá. O I e o U tem tendência a ser fraco, a gente já estudou isso. E aí, vocês vão lembrar disso que eu vou dizer agora. Se o I ou o U, que já tem essa tendênciazinha a ser fraco, eles podem ser fortes, mas eles têm tendência a ser fracos. Se eles vierem depois de uma vogal, pode ser a vogal que for. Pode ser A, pode ser E, pode ser O, pode ser qual seja a vogal. Se eles vierem depois, certo? Dessa vogal, eles têm tendência a se escorar nelas, ou seja, eles são fracos. Mas se eles vierem antes, porque se eles vierem antes, eles estão juntos de quem? Consoantes. Eles ficam fortes. De modo, gente, vamos entender isso na prática, que entre a palavra pai e pia, o A e o I trocam de posição. Vocês concordam comigo? Pai, o A vem primeiro. Pia, o I vem primeiro. São as mesmas letras, mas está trocado. Pai não se separa. Por que, tia Laís? Porque pelo que eu acabei de explicar para vocês, o A vem depois do A. O I vem depois, que tem tendência a ser fraco. O I e o U têm tendência a ser fraco. Se ele vem depois de uma vogal, eles vão ficar juntos, porque eles são fraquinhos. Mas, se eles vierem antes, sucesso, deu sucesso. Aí eles se sentem fortalecidos, eles têm uma consoante dizendo, brilhe, que você é forte. Aí eles ficam sozinhos, ó. Pi, A, se separa assim. Pai não se separa. É um monossílabo. Pia é um dissílabo. Tem duas sílabas. Só porque o I veio antes. Só por isso. E tem mais um outro caso, que eu acho que vocês já sabem, né? Por exemplo, a palavra baú é tão pequena quanto pá e pia, mas não é sobre ser pequena, não é o tamanho, é a regra. Porque o baú aí, mesmo vindo depois, é forte, porque ele está acentuado. Ba, u. Só por isso. Porque se ele está vindo depois, a tendência é que ele seja o quê? Fraco. Mas ele é acentuado. Tanto é que a gente pronuncia baú, a gente não diz baú. Não é baú. Com U fraco, ó. Baú. É ba-u. O U é forte também. Só por isso que ele se separa. Porque a estrutura que está aí está dentro da regra do se o I e o U vêm depois de uma vogal, eles são fracos. Certo? Fala, Alice. Tia, e a regra do ditongo crescente, que tem duas separações? Aí A regra do ditongo crescente, na verdade, esse do ditongo crescente é mais quando é uma paroxítona, que é uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Mas eu vou dar o exemplo agora para aproveitar a sua dúvida, tá certo? Mas isso a gente vai ver na aula que vem, porque tem a ver com tonicidade e acentuação. O que a Alice está me perguntando, gente, só para contextualizar para vocês, é, por exemplo, os casos da palavra história, tá? Que aqui a gente tem que a gente pode ter um ditongo ou um hiato. Porque o que é que a gramática diz? Vamos lá. Existem duas possibilidades para as palavras que são paroxítonas, terminadas em duas vogais. Eu não posso dizer que é terminada em ditongo, porque pode ser ditongo ou hiato, tá? O que é uma palavra paroxítona, que é o que a gente vai estudar na aula que vem, mas eu vou me antecipar só um pouquinho, porque a Alice perguntou, tá? É a que tem a sílaba forte na posição de número 2. Então, eu separo história. Eu vou separar da maneira mais comum, que é como ditongo, ele terminando em ditongo aqui, tá? Então, 1, 2. Então, todas as vezes que eu tenho uma palavra forte na posição de número 2, tanto é que ela vem com acento, estou, tá? Toda vez que eu tenho uma palavra na posição de número 2 forte e ela termina com duas vogais, eu escolho se eu quero deixar essas duas vogais juntas, é uma escolha mesmo, ou se eu deixo separadas. Então, história pode se separar assim, tá certo? Ou pode se separar ri, a. As duas maneiras estão corretas do mesmo jeito. Existe uma preferência na nossa língua? Sim. De alguns gramáticos renomados e tal, que dizem, olha, sigam essa linha. Qual é a linha? Paroxítona terminada em ditongo, que é essa daqui, ó. Que é o primeiro exemplo que eu dei. História. Essa é a preferência. Significa que a outra está errada? Não.
mas isso realmente é um assunto que a gente vai ver na aula que vem, que é justamente tonicidade e acentuação. Primeiro a gente vai entender o que é oxítono, relembrar, né? E depois a gente vai ver as regras de acentuação. Era isso mesmo, Alice, que você queria saber? Era? Tá. Gente, para a gente se encaminhar para o final, lembrando que a aula que vem a gente continua a fonologia, porque a tonicidade e acentuação é uma continuação de fonologia, tá? É, E aí, pelo que eu estou vendo, né? Eu só vou conseguir ver os encontros vocálicos de dar os exemplos, que eu acho que vocês entenderam, né? Que encontro é na mesma sílaba. E a gente vai relembrar de tongo, tritongo e hiato, tá? Mas para que a gente consiga avançar, né? Do que a gente viu hoje, eu vou liberar a atividade de divisão silábica, agora também no WordWall, e encontro consonantal. São bem simples, tá? Essas duas não são trabalhosas. Então, vou liberar agora, façam uma, depois façam a outra, e na aula que vem a gente continua, certo? Christian, lembre que são duas atividades. Eu estou dizendo para você não deixar de fazer nenhuma, tá certo? Eita, gente, eu acho que eu já tinha. Só um minutinho, meus resultados. Tá. Não, acho que não tinha, não. Pronto, estou liberando a primeira. Podem começar. Esse foi o de encontro consonantal. E vou liberar agora a de dígrafo. Termina uma, começa a outra. Gente, devido ao horário, né? Já passamos aí 3 minutinhos. Quem for terminando liberado, lembrando que na próxima aula a gente vai precisar de uns 10, 15 minutinhos só para concluir essa parte desse primeiro aulão. Eu tive que fazer algumas pausas para explicar outras coisas. Aí na quinta-feira eu vou pegar 10 minutinhos para concluir esse para a gente entrar no assunto do próximo aulão de fato. Combinado? E aí, quem já terminou os dois, liberado. Já pode ir saindo até quinta. Só quem já terminou os dois. Fala, Christian. O Tia, não vai ter ah, interpretação, não? Era só isso, né? Esse Nos trimestre. aulões, isso, nos aulões só. A gente só vai passar até agora a interpretação na prova, Christian, que é toda quinta-feira. Tá certo? Tá, tá Certo, bom. Guilherme. Foi ótimo você ter colocado aqui. A gente vai falar sobre isso na aula que vem. Tchau. Posso Tchau. ir? Pode, está liberado. Tchau, Alice. Tchau, tchau.
Natália, tu tá conseguindo me ouvir? Tá? Pronto. Quando eu coloco o mute aqui, quem tá fazendo aí continua, tá, meninos? Miguel, Nicolas, podem continuar se vocês estiverem fazendo. Quando eu coloco o mute aqui, fica mutado para todo mundo, que é a hora que eles estão fazendo a atividade. Aí eu não tô falando nada. Por exemplo, agora, vou mutar. E aí eu desmuto, tá tudo certo. Deixa eu só testar teu som mais uma vez. Porque pegou com a Ana Letícia, eu acho que vai pegar. Pode falar comigo. Procurar o. Agora. Perfeito. Estava pegando já. Ela conseguiu falar comigo. É porque no começo, deixa eu te tranquilizar, é assim para todo mundo, porque é uma ferramenta nova, é muita informação, é bate-papo, sou eu falando, botando mute, gravando. Mas isso, com o tempo, vocês tiram de letra. É bem tranquilo. Ah, as crianças mesmo. A gente trabalhou muitos anos com turma de nivelamento, que é justamente a faixa etária de Ana Letícia. Eram as crianças, às vezes, do terceiro ano do ensino fundamental. E elas desenrolavam com o tempo. Mas no começo era uma confusão. Ai, meu Deus, não está pegando. E a criança chorava e era uma agonia. Mas depois dá tudo certo. Vamos fazer assim? A gente vai combinar um outro momento para ela entrar de novo. Porque aí ela entra de novo, sente como é, você acompanha também, aí vai com mais tranquilidade. Só para ela Eu se posso falar ou familiarizar mesmo. atrapalha eles? Não, eu acho que eles já estão terminando. Pode falar, pode falar. Pronto, assim, esse último link mesmo, não acessou logo de primeira, ficou dando erro. Aí é todo um processo. A questão da câmera é uma bobagem, porque tava algum coleguinha ajudou, disse, ó, tem um tampão, realmente tinha um negócio aqui, aí já facilitou bastante. Mas assim, a questão do familiarizar também com a ferramenta, quando ela ia respondendo, aí clicava quando não era para clicar, e, enfim, é todo esse contexto. Porque eu em casa eu consigo dar Auxiliá-la. auxiliar, porque ela disse, eu quero fazer à tarde, mas só que à tarde não tem esse auxílio meu. Aí eu não sei, né? Aí uma dúvida, Laís, o que você passa à tarde e você passa agora à noite é a mesma coisa? É a mesma coisa. Lógico que isso vai depender de turma para turma. São as mesmas turmas. Por exemplo, hoje o aulão foi de fonologia, a mesma coisa. Mas existe o time, por exemplo, quando a gente está trabalhando assuntos de uma maneira geral, vendo assuntos novos, tem turmas que vão desenrolar mais, vão interagir. Então, acontece, por exemplo, essa turma ficar um pouquinho à frente, ou a turma da tarde ficar um pouquinho à frente no conteúdo. Então, eu não posso garantir que é exato, não tem como. A não ser quando é um aulão assim, né? Sim, Por exemplo, aqui, agora, eu não consegui trabalhar encontro vocálico, na tarde eu consegui, sabe? Então, entendi. isso vai variar um pouquinho. Então, na aula que vem, eu vou precisar de 10 minutos a mais para essa atividade, né? Então, isso vai variar um pouquinho, mas é a mesma coisa, são as mesmas turmas, com a mesma faixa etária, do mesmo jeito, seguindo o mesmo programa, do mesmo Não, jeitinho. porque eu pensei o seguinte, inicialmente ela começar às 7, às 19 horas, né? Já Sim, para ela ir se ambientando com a ferramenta, eu deixar ela solta. Se ela precisar de mim, ela me chama, me recorre. E perfeito. depois ela ir para a tarde, porque ela quer fazer a tarde, entendeu? Não, Até mas para ficar dá. com a noite mais livre. Dá para fazer isso tranquilamente. Dá para fazer. Dá, E eu né? digo a você que não vai precisar, vocês vão se espantar, você vai ver, porque é sempre assim. Os pais, isso aqui não dá não, confusão, não sei o que, a criança. Não dá um mês. Eu digo a você, de verdade, um mês, aí já tá, eles já sabem tudo e descobrem coisa que me ensinam, que elas não é assim, não, tu pega, mexendo. Porque elas parecem que já nascem sabendo mexer em tudo, né? No É, começo é complicado assim, mas depois desenrola. porque assim, eu pela didática assim, que você está vendo com ela. Disse, Letícia, tu gostou? Ela fez, gostei, porque a gente teve uma aula online em outro curso que ela não gostou. Nem eu gostei Uhum. também. Acho que o negócio não se encaixou muito. Aí minha preocupação é essa, porque assim, acompanhar uma aula, escrever, anotar, porque ela estava anotando algumas coisinhas aqui, eu disse, não se preocupe, para você entender como é que funciona a aula. Aí, Isso. mas inicialmente eu vou combinar assim contigo, ela fica pelo menos algumas duas, quatro, seis, não sei quantas aulas for necessário, Sim, e depois ela se insere à tarde. perfeito. Pode Combinado. ser, né? Combinado. Pronto. A gente Aí vai os ajustando pelo outros, WhatsApp de todo modo. perfeito. As outras atividades ela vai continuar aqui fazendo e aí a resposta você recebe, né? E isso, recebo com certeza. Só mais uma observação importante. Todas as aulas aqui do curso, elas são gravadas. Então, num determinado momento ela está pegando o ritmo, não anotou. Conversar com ela, filha, nesse primeiro momento da ambientação, vamos dizer assim, só é você prestar atenção, tirar dúvida, interagir, feito ela fez. Mas por que não sei o quê? Ela fez já uma pergunta hoje, já gostei, Foi. né?
Então, é só para ela se familiarizar, porque todo o material com todas as dicas ela vai receber e ela pode assistir a aula gravada, que na aula gravada ela vai pausando. Vai ter o link, ela vai abrir essa mesma aula que a gente teve aqui. Eu vou disponibilizar amanhã, né? Que eu vou carregar ainda no YouTube, enfim. É Todo porque mundo eu tem acesso a... entendi a dúvida dela, porque ela disse assim, como é que tinha duas vogais e não era ditonga? Foi quando você disse, porque não estava na mesma sílaba. Aí, Isso. confusão, assim, de informações que, de repente, às vezes atrapalha. Não é confusão, não. É isso mesmo, que eu quero que eles tragam a dúvida mesmo. Por isso que eu disse, que ela perguntou sobre a letra R. Aí eu disse, R? R é consoante. Aí ela, não, aí ela se expressou melhor. Até para formular a dúvida dela, é porque quando ela Isso. falou, aí cortou o som. Porque eu estava na cozinha Hum. escutando. Ela foi falar que como é que tinha duas vogais e não era o ditongo. Aí foi quando ela quis dizer que o R não que era consoante, aí se atrapalhou tudo. Mas eu entendi, eu entendi. E aí ela vai poder assistir a aula novamente, né? Essa mesma aula. Eu tive muita dificuldade, ela teve muita dificuldade. Cada aluno, tem muita gente que já nem assiste a aula gravada, mas tem esse recurso. Então, ele vai poder ir lá, ver exatamente a explicação, adianta, feito o vídeo normal do YouTube, adianta e chega na parte do assunto. Então, deixa eu revisar, deixa eu ver a parte que a professora deu o exemplo com tal. Então, ela vai ter sempre esse recurso em todas as aulas. Todas as aulas são gravadas e são disponibilizadas para os alunos no dia seguinte. Então, O eles têm material que várias você formas de revisar. disponibiliza é no dia da aula ou antes, para a gente imprimir alguma coisa do tipo? O material, ele é sempre no normal, né? Porque a gente está no momento de aulão agora, que é um momento diferente. Mas, no geral, ele é disponibilizado no próprio dia. Eu trabalho aqui. Eu não quero as crianças preocupadas em estar... Feito na escola, que a preocupação é sempre muito anotar e pouco se aprende, né? Sim. Anota, se escreve muito. Normalmente, nas escolas é assim. E as crianças estão pouco interagindo. Então, aqui comigo, eu quero que elas olhem para mim, tirem dúvida. Elas, eu não estou entendendo isso. Porque o quadro está aqui para todo mundo, né? Sim. Existe uma aproximação, essa é a parte ótima do online. Todas essas, né? De gravar e tudo. Então, elas estão aqui comigo. Eu não quero elas prestando atenção, eu não quero elas olhando para o caderno, não, porque eu quero copiar. Não precisa copiar. Elas vão ter acesso a exato tudo que eu faço aqui, até os prints. Quando algo é muito importante, eu disponibilizo os prints dos exemplos que eu coloco. Não precisa copiar agora. Ela precisa depois estudar. Aí depois ela vai, deixa eu ver isso aqui, esse material. Eita, eu lembro que ela deu esse exemplo. Aí ela pode fazer resumo, ela pode revisitar, assistir a aula gravada, porque o formato correto, que é como a gente trabalha, né, de estudar, é esse. É prestar atenção, é estar presente e não ficar. Eita, mas a professora deu eu preciso copiar. Eita, ela falou uma coisa, eu vou dar tudo no online, o bom é isso, né? Tudo que eu falo, do jeito que eu falo, todo o material que a gente trabalha aqui, ele é próprio, ele é meu. O material que eu fiz, do jeito que eu explico. Então, não precisa, né? É lógico que é comprovado cientificamente que é bom você ouvir e registrar. Mas nem toda criança tem esse time ainda, né? Naturalmente, essa prática. Isso eles vão pegando com o tempo. Mas todo subsídio é dado para eles. Então, todo o material, que foi a pergunta que você fez, ele é dado na aula. Então, por exemplo, hoje é aula de semântica. É um exemplo. Não é aulão, normal, aula de semântica. Então, eu vou começar a trabalhar o material hoje. Hoje, o material entra na agenda. Mas os alunos estão aqui prestando atenção, vendo os exemplos. Eu trabalho muito com imagem, com vídeo, com jogos, tudo que realmente está dentro do universo da criança para tornar essa aprendizagem mais lúdica, mais gostosa, né? E diferente da escola. Eles já não aguentam mais. Então, a gente trabalha dessa forma e depois eles acessam o material. Aí vocês podem imprimir, podem só baixar, enfim. Aí fica a critério. Certo, porque eu observei assim que ela queria anotar. Eu pensei, será que eu consigo imprimir todo um material antes Nos da aulões, aula? sim. Eu vou liberar, eu estou liberando antes, tá? Nos aulões. Porque assim, aí a gente imprime, porque se de repente quiser anotar alguma coisa, é alguma observação em cima daquilo que você falar no próprio material, tá? Então, não perder justamente esse tempo de estar anotando, Eu porque quando a posso gente até anota, a gente deixa de prestar atenção no que você está falando. É verdade. Eu posso até pensar nisso. Gostei disso que você me trouxe. Tá vendo como é sempre bom a gente conversar? E a partir das necessidades, né, de cada um, eu posso passar, por exemplo, a liberar. Eu não faço isso, mas eu posso passar, por exemplo, a liberar. Hoje tem aula, né? É um exemplo. Terça e quinta tem aula. Então, eu posso liberar sempre o material pela manhã ou no dia anterior, lá na parte No do dia Classroom. anterior já facilita, porque se alguém tiver algum problema, não tiver impressora feita, não tenho impressora, mas Já dá um aí jeito de vou na imprimir. casa da minha mãe, alguma coisa providenciar antes para deixar o material pronto, entendeu? Porque Perfeito, facilita. perfeito. Pronto, Já, mas já é aí, uma mudança aí provável esse para primeiro momento assim foi muito bom. Eu me enrolei, ela se enrolou, todo mundo se enrolou.
Eu só vou ter que engolir o computador aqui. Oh, meu Mas, Deus. assim, é Eu normal, vi, né? eu disse a Porque, Carol, né? assim, A minha as sócia tá. aulas, até remotas, quando ela tinha pelo Google Meet, né? Google Meet. Sim, Eu sim, confesso que eu acho muito prático lá. Eu acho que é pela praticidade, assim, que eu sempre usei ele. E sim, o sim. novo realmente encabula, É vou dizer. verdade. Mas, assim, tá tudo de boa, ela gostou. Aí, se tiver uma outra oportunidade, vai ser ótimo. Eu Perfeito. até falei Não, de você para uma mãe de uma coleguinha dela, que eu até disse, ó, Letícia vai fazer uma aula experimental. Mas aí, como ela não falou nada, né? Aí eu não sei. Aí eu vou sim, perguntar e vou dar o feedback para ela, porque de repente ela fala com vocês e até pode participar também, se vocês autorizarem. perfeito, com certeza. A gente está O aberta período aí de para as aulas matrícula tu já experimentais. tem, Laís? Ou não tem ainda? A gente vai abrir, eu acho que não essa semana, mas a partir da semana que vem, a gente vai até divulgar a arte e tal da abertura de matrículas, porque eu estou tão focada agora nesses concursos, né? Porque quando chega Sim, essa não se problema. proximidade, é uma loucura. Mas sim, está no nosso cronograma que a partir da semana que vem a gente já abre as matrículas, sim, né? E reserva e tudo mais. Aí a gente passa essas informações para vocês. Ok, tudo bem, Viu? obrigada, viu? Boa Vamos noite. combinar o próximo encontro, tá bom? Tá certo, tá ótimo, eu Um aguardo. Obrigada beijo, mesmo. querida. Valeu. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.